agradar eu vou, só pra te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Gostaria de que você pudesse abrir aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 19, versículo 28 ao versículo 35. Vai dizer assim: depois de dizer isto, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém. Ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante, e ao entrar, encontre um jumentinho amarrado no qual ninguém jamais montou. Desamarre-no e traga-no aqui. Se alguém lhe perguntar, por que o estão desamarrando? Diga-lhe, o Senhor precisa dele. Os que tinham sido enviados foram e encontraram o animal exatamente como ele tinha dito. Quando estava desamarrando o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que vocês estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Levaram-no a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram que Jesus montasse nele. Essa aqui é uma passagem quando a gente vai ver a entrada triunfal de Jesus, né, em Jerusalém. E quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor falou algo muito forte no meu coração, que se encontra no versículo 34. Eles responderam: o Senhor precisa deles. Querida, nós precisamos entender que essa passagem, mas ela tem uma aplicação para a nossa vida. Jesus vai utilizar a minha vida, a tua vida, né? Embora nós entendemos que Deus não precisa de nós, mas nós precisamos de Jesus. Mas Deus vai utilizar a minha vida e a tua vida para realizar o propósito dele na nossa vida, na vida de alguém. Só que quando eu deparo aqui com esse texto, você vai aprender algumas coisas que, pelo menos para mim, foi muito importante nesta manhã. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto: Jesus manda pegar um jumentinho que nunca foi montado. Sabe, um Deus que tem nos ensinado, tem trazido para o meu coração, para o teu coração, você que estava falando comigo, perdão. Deus vai trazer para os nossos corações a primeira coisa que nós aprendemos aqui, e o que a gente sempre tem falado e ministrado acerca de primícias, acerca de dar o primeiro para Jesus. Querido, nós quando ontem estávamos ministrando e o Senhor estava nos falando para nós, né, assim, buscar, pois, primeiro o reino de Deus, porque nós valemos muito mais do que os pardais, né, do que as aves do céu, do que os lírios do campo, não foi? Ontem na ministração, e o Senhor disse assim: olha, não deixe preocupado com coisa alguma, porque por mais que você se preocupe, você não pode acrescentar uma hora sequer no teu dia. E o Senhor vai dizer assim: mas vocês não são capazes de fazer as pequenas coisas, quem dirá as maiores. Mas a gente vai aprender, querido, que Deus vai dizer o que para nós? Buscai primeiro, pois, o reino de Deus. Porque o vosso Pai Celestial, Deus, Ele sabe do que você necessita. E quando chega nesse texto que eu estava lendo, e o Senhor começou a trazer ao meu entendimento, a primeira coisa é que Deus manda os discípulos ir pegar um jumentinho nunca montado. Um Deus, querido, que deseja da minha vida e da tua vida prioridade, primazia. Muitas vezes nós temos aprendido que a gente sempre quer entregar para Deus
né, o nosso resto, quer entregar para Deus de todo jeito, não é? Mas o Senhor nos ensina através da sua palavra que Ele é um Deus que deseja de mim e de você primazia. Deus deseja que eu e você dê a primazia, dê o melhor para Ele. A Bíblia vai ensinar aqui que o Senhor envia os discípulos, 2 dos discípulos, para ir pegar um jumentinho nunca montado. Ou seja, quem ia inaugurar era o Senhor Jesus. Quem ia ser o primeiro era o Senhor Jesus. O Deus que deseja ter primazia em nossas vidas, ter as primícias, ser o primeiro. Segunda coisa que eu observo aqui é a obediência daqueles 2 discípulos. Eles entraram naquela cidade, encontraram o jumentinho amarrado, como Deus já havia falado, porque quando Deus fala, se cumpre. O que Deus diz, está dito. E eles vão para aquela cidade e encontram o jumentinho amarrado. Só que Deus deixa bem claro, né, que esse jumentinho, ele tinha dono. Ele tinha um dono. E aí os discípulos, e quando a gente chegar lá e estiver desamarrando e perguntar, né, para que é? O Senhor manda ele dizer, é para o Senhor. Querido, o que é que Deus está te pedindo? O que Deus está enviando os discípulos, você que está aí, para falar para alguém, para chamar, né, a atenção de alguém, para dizer para alguém assim, o Senhor deseja esse jumentinho, deseja a tua vida, deseja prioridade na tua vida, deseja as primícias da tua vida. Como você se comporta? Como aqueles discípulos, Senhor, mas quando chegar lá e eu for falar, o que será que elas vão dizer? Aí o Senhor responde para mim e para você, como Ele respondeu para mim, né? Simplesmente diga que foi o Senhor que está precisando, é o Senhor que quer. E eu estou aqui porque é o Senhor que quer falar com você nessa manhã. E daí eles vão, chega lá, o que Deus disse com as riquezas dos detalhes, que ia encontrar um jumentinho amarrado, que ele desamarrasse o jumentinho. E aí acontece que quando eles chegam lá, ele encontra esse jumentinho amarrado. E aí ele vai desamarrar. Mas algo tremendo que Deus falou muito forte, foi tremendo, que ele começou desde o primeiro ponto a falar comigo. Isso é fato. Mas quando eu me deparei com o versículo 34 e o versículo 35, né, foi algo muito forte. Porque se você observar, esse jumentinho, ele tinha dono. Eu não sei você o que responderia, ou se você faria a mesma atitude desses dono desse burrinho. A Bíblia vai dizer que enquanto os discípulos estavam desamarrando o jumentinho, os seus donos chegam e perguntam, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão desamarrando eles? A Bíblia vai dizer que os discípulos, em obediência, diz exatamente o que o Senhor manda dizer. E ele diz assim, o Senhor, e eles responderam, o Senhor precisa dele. Querido, eu não sei, mas você, alguém que você não conheça, alguém que você não tenha muita intimidade, e você daí tem algo que você comprou inédito. Nem você ainda inaugurou. E daí chega um exemplo, chega aqui a pastora e diz assim, o Senhor mandou eu pegar isso porque Ele precisa. Qual é a sua atitude? Humanamente, e em alguns casos de personalidade, de como receber a palavra, né, e a ministração, talvez você vai dizer, nem eu inaugurei, o burrinho é meu, eu nem te conheço, porque eu vou entregar para o teu Senhor. Sabe, que muitas vezes você que está aí ainda não é crente, e talvez ainda não entendeu, mas por
que o Senhor está precisando do burrinho? Olha, querida, há muitos anos atrás eu ministrei essa palavra sobre o burrinho em uma outra aplicação que o Senhor tinha falado comigo. E nas duas vezes, algumas pessoas até me olharam assim com uma cara meio que esquisita. Eu não estou falando que eu vou ser o burrinho, não estou falando isso. Aqui a gente está tomando a lição que um Deus que está dizendo assim, eu quero utilizar esse burrinho. Mas eu não quero utilizar esse burrinho de todo jeito. Eu não quero de todo jeito, porque com certeza em toda aquela cidade e até naquele mesmo lugar, provavelmente poderia ter outros burrinhos, esses donos. Podiam ter. Mas o Senhor queria aquele que nunca tinha sido montado. Deus deseja a primazia. Eu sei, querido, existe um monte de gente aí. Mas sabe que Deus vai escolher você, porque Ele já sabia que o seu coração iria deixar Ele usar. Muitas vezes, e quando essa manhã Deus estava falando comigo nessa aplicação sobre esses donos, sabe, eu me lembrei quando Deus me chamou para o ministério, quando Deus me chamou para o propósito dele. E eu tinha muitos sonhos, eu tinha muitos projetos, né? Eu queria algumas outras coisas que muitas vezes não se enquadrava com o Senhor. Mas o Senhor falou e usava muitas vezes os seus instrumentos, dizia e fazia promessas sobre a minha vida. E dizia, eu vou te usar, eu tenho chamado na sua vida. Mas talvez eu poderia responder, ou você que está aí poderia responder, deixa primeiro eu terminar o meu projeto, deixa primeiro eu fazer o que eu quero, não é? Deixa eu primeiro inaugurar, porque o burrinho é meu, né? A vida é minha, deixa eu fazer a minha direção. Muitas vezes a gente está assim. Quando você vai lá para o livro de Reis, primeiras Reis 18, capítulo 1, você vai observar quando Jesus manda Elias, né, para Querite. E depois ele seca ali o riacho, porque não havia água. E Deus conduz ele para Serepta. E lá ele ordena uma viúva que lhe dê de comer. Se você observar o que é que a palavra do profeta é para aquela mulher, para que haja uma multiplicação, para que haja um milagre na vida dela, o que é que o profeta Elias, usado por Deus, ele vai dizer, primeiro faz um bocado para mim, depois para o teu filho. Sabe, é um Deus, querido, que, queridos e queridos, você que está aí do outro lado, que Ele deseja sempre a primazia. Mesmo que você esteja dizendo assim, mas está muito dificultoso, é muito difícil, mas é um Deus que está dizendo primeiro para mim. Deus não queria, né? E na cidade tinha outros burrinhos, mas Deus queria aquele. Sabe por quê? Porque aquele, ele sabia que ele é conhecedor do coração de todo mundo, sabia do coração daqueles donos. Porque a Bíblia vai dizer que no versículo 35, levaram-no a Jesus, lançando o seu manto sobre ele. Querida, ou seja, quando eles disseram, os discípulos disseram, o Senhor precisa dele, o Senhor mandou eu pegar eles. O dono do burrinho não disse assim, né? Como a gente questiona. Primeiro, o burrinho é meu. Segundo, nem conheço, né? Aí ele quer usar, né? Deixa eu só ver aqui. Lucas 19, do versículo 28 ao versículo 35. Ivanilza está perguntando, né? E aí, talvez aquele dono que automaticamente, quando o Senhor vai pedir a você, o que é que você, se Deus estivesse pedindo hoje, o teu dia, a tua vida, o que você estava respondendo para Jesus? O que é que você diria para Jesus? Acho que está errado aí, viu, pastora Cris? É Lucas, capítulo 19, do versículo 28 ao versículo 35. Não sei o que a pastora Cris está respondendo aí, João 12 não é não, tá certo? A ministração é em Lucas,
capítulo 19, versículo 28 ao versículo 35. E daí, o que acontece? Quando Jesus chama e pede, né, aos discípulos, e se Jesus, nessa manhã, estivesse perguntando agora para você, me dá o seu dia, porque eu preciso dele para utilizar a tua vida, para fazer algo nesse dia, o que você responderia para Deus? Você diria assim, o dia é meu, eu hoje tenho um monte de coisas para fazer e eu vou dar prioridade para essas coisas. Depois eu vou e dou o que o Senhor quiser. Mas a Bíblia vai afirmar que quando os donos, porque Jesus não era dono daquele burrinho, Jesus mandou pegar aquele burrinho. Deus é dono da nossa vida, certo? Mas Jesus é dono da nossa vida. Mas quando Jesus pede, né, ao jumentinho, Jesus pede o jumentinho, né, os donos daquele jumentinho, eles deixam levar o jumentinho. Porque era o Senhor que estava precisando, era o Senhor que estava pedindo. Por isso que algumas pessoas se incomodam comigo. Todo mundo sabe o que é que eu faço no dia de hoje, né? Na sexta-feira. Mas eu não abro mão de dar as primícias para o meu Senhor. Depois é que eu vou fazer. O fato de muitas vezes eu fazer uma live, tipo, depois, né, em um determinado horário, isso não quer dizer, porque Deus conhece a minha vida e o meu coração, que eu já não dei a minha primícia para Deus. É que hoje eu aproveitei para terminar minha devocional e compartilhar logo com vocês, para depois iniciar o que eu preciso fazer, porque eu tenho tanta coisa hoje para resolver e para fazer. Mas eu entendi, por intermédio da palavra de Deus, o que Deus falou nessa manhã e que está falando para você que está aí do outro lado, para você que vai ouvir depois dessa ministração. O Senhor nessa manhã está dizendo assim, me dá esse jumentinho. Ele está dizendo, me dá o teu dia, me dá a tua vida. Eu preciso, eu quero, eu desejo utilizar essa tua vida, esse teu dia, para a glória do nome do Senhor. Mas a gente só vai ver aquele jumentinho e aqueles donos do jumentinho viram, né, Jesus entrar em Jerusalém, o burrinho que nunca montado, colocar o manto, né, receber aquela honra, porque era o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que estava montando, que estava adentrando aquela cidade. Eram os Reis dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu fico imaginando alguém que quando Deus convida, quando Deus pede, diz um não, e daí você vê em outra vida Deus utilizando e fazendo na outra vida. Eu não sei você, mas talvez algumas pessoas vão dizer, poxa, se eu soubesse que era isso que Deus estava querendo fazer nesse dia, se eu soubesse que Deus estava usando essa pastora para dizer assim, Deus está precisando desse seu dia, da sua vida, da sua primícia, porque Deus deseja fazer algo honroso na tua vida. Mas é porque, olha, pastora, veja, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo. Pode ser depois? Não, querido, porque a palavra de Deus está dizendo hoje. Deus estava pedindo para que ele dissesse, me dê. Aquele dono do burrinho nos ensina algo tremendo. Uma disponibilidade, uma entrega. Sabe, uma pessoa que não era apegada às coisas materiais, aos bens materiais, porque existem pessoas que é assim, né? Eu lembro de certa vez que hoje é até aniversário do meu filho, né? Assim, e eu louvo a Deus
o presente maravilhoso que o Senhor me concede de ter um filho tão maravilhoso, né, realizado o sonho da minha vida, né, assim, sobre a vida do meu filho. E eu lembro que uma certa vez, né, assim, ele é músico, né, assim, da equipe de louvor, e ele toca, né, os instrumentos e também ele canta, né, no ministério de louvor. E daí eu lembro que uma certa vez a gente comprou uma guitarra muito bonita, até muito cara, mas o meu filho sentiu o desejo no seu coração de dar aquela guitarra para a igreja. Tínhamos um negócio também de caixa que a gente tinha dado a ele. Ele desejou entregar, né, para a igreja. E na hora, em nenhum momento, no meu coração, questionei, né, poxa, é caro, foi um presente e meu filho está querendo dar. Sabe, querido, que a gente aprende com esse dono desse burrinho, algo tremendo, alguém que está disposto a entregar, sem muito questionar, porque talvez você esteja aí e você já esteja questionando essa palavra, talvez você já esteja questionando e dizendo, a senhora está dizendo isso porque a senhora não está o tempo, não precisa resolver isso, então é muito fácil para falar para você, da minha vida, Jesus sabe, do meu esforço, Jesus sabe. E quando eu ministro, por isso que eu gosto muito de iniciar, dizendo compartilhar o que Deus falou comigo. Porque primeiro Ele fala comigo, primeiro Ele vai tratar com a minha vida, para que eu possa tratar, né, e o ser usado para outras vidas. Porque já diz um ditado, né, um provérbio aí, não faça o que eu quero, né, alguma coisa assim, mas faça o que eu mando, alguma coisa assim. Né? Ou seja, muitas vezes alguém vai até dizer, falar para você, mas não vive aquilo que está falando. Mas, querido, eu aprendo que esse casal, né, esse dono desse burrinho, eles tinham um coração doador, coração de entrega. Eles não pensaram, poxa, o burrinho é novo que eu digo assim, nunca foi usado. Não sei, porque a Bíblia não relata se eles conheciam, né, tantos os discípulos como Jesus, tipo, se eles eram, né, servos do Senhor. A Bíblia não dá esse detalhe, né, assim. Mas, querido, a Bíblia vai mostrar claramente a disponibilidade do dono desse burrinho a entregar o burrinho, porque o Senhor precisava do burrinho, o Senhor precisava dele. Precisava para utilizar, para entrar em Jerusalém. Precisava. Deus está precisando da tua vida, não porque Ele precise, Ele quer utilizar a sua vida, o seu dia, para a glorificação do nome dEle. Uma certa vez, eu quero compartilhar rapidamente, estou terminando. Certa vez eu estava de madrugada e eu estava orando, né, assim, e daí o Senhor falou para mim, manda esse versículo lá no grupo, né, e diga assim, diz o Senhor. E eu falei, Senhor, mas eu acho que essa hora o pessoal está dormindo, né, assim, eu amanhã boto no áudio, e o Senhor disse, não, filha, eu estou precisando agora da sua vida, eu quero te utilizar agora. E eu liguei o celular e enviei o zap. Duas pessoas que estavam acordadas, 4 pessoas que estavam acordadas, começou a botar carinha de choro e disse, eu estava assim, 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 e Deus utilizou você como resposta. E teve uma pessoa que ela, antes de dormir, ela tinha lido a mesma passagem e aquela pessoa estava dizendo simplesmente, né, e eu simplesmente disse para o Senhor está precisando? Tome, Senhor, leve, entregue, Senhor. Essa manhã Deus está dizendo para você, né, que Ele está precisando da sua vida. Ele quer usar a sua vida para falar, para realizar um milagre em outras pessoas. Ele quer usar a sua vida. Ele quer você, Ele está dizendo assim, pegue emprestado. Pegue, eu estou pegando você emprestado para outras vidas, para utilizar para o louvor da minha glória. Mas nesta manhã,
qual será a sua resposta? Você vai dizer, eu tenho um monte de coisas para fazer, eu tenho outras prioridades? Ou você vai dizer, toma, Senhor, toma aqui, pode levar, não é o Senhor que está pedindo? Toma. Se você está dizendo isso, glorificado e exaltado seja o nome do Senhor na tua vida. Que Deus abençoe, que você possa guardar essa palavra na tábua do teu coração. Que você possa ter um entendimento do quanto Deus está falando com você. Glória a Deus, eu já estou ouvindo aqui a Mara Sandra dizendo, Deus está falando comigo. Glória a Deus, né? Porque assim como eu tenho aprendido lá em Atos capítulo 12, né? Quando 10, quando o Senhor manda Cornélio ir chamar a Pedro para falar, né? E explanar a palavra, né? De falar de Jesus, o Senhor dá ponto de referência. Quando Deus vai tirar as escamas dos olhos de Saulo, capítulo 9, o Senhor vai dar um ponto de referência onde ele está hospedado. Ó Deus, que não erra a direção da sua palavra. Eu sei que ele falou comigo, mas assim como a Mara Sandra já está testificando que Deus está falando com ela. Querido, a palavra de Deus, ele tem endereço certo, ele não erra o endereço. Quando ele quer falar com você, quando ele quer falar comigo, ele vai falar. E nessa manhã, o Senhor está dizendo, eu preciso do seu dia, eu preciso da sua vida, porque eu desejo fazer algo neste dia e na sua vida. Qual é a sua resposta para Deus agora? Eu vou resolver algumas coisas? Eu vou fazer primeiro isso? Ou você vai dizer assim, toma, Senhor, toma, é isso que o Senhor quer? Toma, utiliza, faz. Se você respondeu isso, você vai ver a glória de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus sendo revelado na tua vida. Que Deus abençoe. Tenha um excelente dia para você. Seja um agente abençoador, como nossa irmã Jana tem sido. Eu tenho visto Jana, né? Jana está colocando lá nos stories dela. Ontem vi pastora Cris também colocando lá nos stories dela, né? Assim, para que outras pessoas sejam alcançadas com o poder da palavra do Senhor. Nós temos um canal lá no YouTube, né? Assim, se você deseja ouvir diariamente uma palavra da parte de Deus, lá, se inscreve lá no canal, né? E aciona, escreve, né? Marca lá o sininho, para que você seja abençoado pelo poder da palavra de Deus. Que Deus abençoe o teu dia, que você possa pegar esta live e mandar para um monte de pessoas que você precisa. Que nesta manhã, essa palavra que falou com você, vai falar também com muita gente, porque Deus nesse dia está dizendo, eu quero a sua vida, eu quero o seu dia, eu quero as suas primícias, porque eu quero utilizar para fazer um milagre, para realizar um milagre por intermédio da tua vida. Que Deus abençoe, fiquem todos na paz, um dia de excelência para a sua vida, tá certo? Beijo!